Olá, meus amigos, meu nome é Terezinha e venho falar com vocês a respeito do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o livro 2º, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Na pergunta 456, Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? A resposta dos espíritos é: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Na pergunta 457, numa continuidade, ele pergunta assim: podem os espíritos conhecer os vossos mais secretos pensamentos? A resposta: muitos chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nessa pergunta, no item A, Kardec pergunta novamente: mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que ocultar dessa mesma pessoa depois de morta? A resposta é: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Depois, na pergunta 458, Kardec pergunta: o que pensam os espíritos que nos cercam e observam? Aí os espíritos respondem: depende. Os levianos riem das pequenas peças que vos pregam e da vossa impaciência. Os bons espíritos se condoem dos nossos reveses e procuram nos auxiliar. Aí, falando em tudo isso, nós vamos passar para o outro item nesse mesmo capítulo que pergunta sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Aí na pergunta 459, Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Aí a resposta é: muito mais do que imagineis, pois que muitas vezes são eles que vos dirigem. Vamos pensar um pouco em tudo isso que a gente viu. O que Kardec, o que os espíritos quiseram dizer para nós? Que nós devemos nos preocupar muito com o que nós fazemos, com o que nós pensamos, porque à medida em que desejamos pensar o bem ou pensar o mal, nós estaremos acompanhados por esses espíritos. E é muito importante a nossa atenção naquilo que sai do nosso coração, porque o nosso pensamento, ele é fruto do que nós sentimos, e os nossos atos são fruto do que nós pensamos. Se essa influência existe, se esse intercâmbio existe, se estamos sempre rodeados por espíritos, vigiemos o nosso pensamento para que os nossos atos sejam bons e para que aqueles espíritos que nos cercam sejam os espíritos superiores, sejam aqueles que querem nos ajudar e que em qualquer deslize que tenhamos, que nós possamos reconsiderar e voltarmos ao caminho certo para que os protetores possam nos auxiliar e para que também sejamos exemplo de recuperação, exemplo de superação para aqueles que nos rodeiam e que, porventura, estejam esperando a nossa caída, que nós nos levantemos e que eles se levantem também conosco. Muito obrigada.